Bem-vindo ao Bíblia Espada Forjada. Vocês devem ter notado que eu estou gravando pouco vídeo por causa do lugar que eu tenho gravado as gravações. Aí talvez tenha um pouco de poluição sonora, mas breve a gente está voltando para outro lugar. Ela é diferente das outras, a leitura é isso que a gente vai estar fazendo juntos. Eu vou estar lendo o que ela tem aqui atrás, para vocês poderem acompanhar. Vou dar uma distanciada na luz aqui para que fique mais fácil. A outra dessa que eu já perdi, então eu vou ler daqui, está fechada. Nova Bíblia Viva. O objetivo meu também é ler o material, para poder passar para vocês o que eu achei e como tem sido. Essa eu tenho lido um pouco, tenho gostado, viu? É maravilhosa. Então a gente vai estar lendo aqui. Há décadas, a Nova Bíblia Viva, NBV, vem conquistando um público cada vez mais fiel, devido à sua capacidade de transmitir a palavra de Deus de forma simples e clara. Esta edição especial, chamada NBV, Estudo, Leitura e Compreensão, um tripé perfeito que sustenta uma mente curiosa e a vida de conhecer a palavra de Deus, vem com recursos práticos que a tornarão ainda mais excepcional e funcional. Introdução a cada livro da Bíblia com informações básicas sobre o que trata o livro, quem o escreveu, quando, por quê e a quem e onde. Jesus aqui se verá como Filho de Deus, retratado direto ou indiretamente de Gênesis e Apocalipse. Principais personagens, um resumo sobre as figuras mais marcantes, fatos importantes, um apanhado acerca dos acontecimentos centrais retratados no livro. Resumo, traz uma visão panorâmica do livro. Crescendo no conhecimento, uma série de estudos em forma de perguntas e respostas que proporcionam informações relevantes sobre Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Igreja, o ser humano, as bênçãos da graça e doutrina das últimas coisas. Plano anual de leitura da Bíblia, siga o plano e um ano você terá tido o prazer de ler a carta magna mais importante já escrita na história. Concordância bíblica abreviada, uma ferramenta valiosíssima para achar algumas palavras-chave ao longo da Bíblia, recursos Ragnos para seu crescimento espiritual, com indicações de publicações que lhe proporcionarão um conhecimento mais profundo das Escrituras, mapas belíssimos e informativos que complementarão seu aprendizado, cadeia de subtítulos. Embora a maioria das Bíblias tenha esse recurso, a NBV trouxe uma inovação, como a Bíblia é a palavra de Deus. Então, sempre que possível, Deus será o sujeito ativo da narrativa. Por exemplo, em Gênesis, as Bíblias trazem, em geral, a criação dos céus e da terra. No capítulo 1, a criação do homem e da mulher. No capítulo 2, mas a nova Bíblia viva faz questão de focar Deus como o Senhor da história. Sempre que isso for textualmente possível e desejável, veja. Deus cria os céus e a terra, Deus cria Adão e Eva e os põe no Éden. No Novo Testamento, sobretudo nos Evangelhos, o foco está na pessoa de Jesus. Veja esses textos, exemplos do Evangelho de João, capítulo 1. Jesus, a palavra que se tornou carne, Jesus e seu precursor, Jesus chama seus primeiros discípulos, Jesus chama Filipe e Natanael. A NBV, estudo, leitura e compreensão, é moderna, dinâmica e cheia de vivacidade, entusiasmo e vigor. Ela tem em seu DNA o desejo de sempre se renovar para alcançar os desejos de ler um texto bíblico que tenha sabor e que seja facilmente degustado, e que, em razão disso, nutra a mente e o coração de quem ama a Deus e sua palavra inspirada. A editora Ragnos, o que vamos tratar dela? Eu tenho lido ela, essa aqui é o modelo para jovem, ela tem um marcador azulzinho, a cor dela é verde, tem outras cores, muito interessante, muito linda, a capa dela é fabulosa. Essa eu tenho lido, tenho carregado comigo, eu não li muito porque eu leio outras também, mas essa aqui eu li até Lucas, dos 4 evangelhos eu li até Lucas, no Novo Testamento, ou se preferir o Novo Pacto. Mas eu vou estar acompanhando com vocês, trazendo review dela, espero que esteja sendo útil. Nova Bíblia Viva, como eu disse, o foco também é ver se os jovens passam a ler a palavra de Deus, está difícil, mas a gente persiste em tentar motivá-los a ler. Em breve também eu vou estar trazendo a visual para ver se motiva a juventude, mas eu gostei muito. O pessoal que eu tenho acompanhado comigo gostou muito. Ela é diferente da linguagem de hoje.
ela é diferente da transformadora. Eu acho assim, eu vou estar passando para vocês vão estar entendendo melhor, mas é muito linda, além da capa, é maravilhosa a leitura, muito gostosa. É possível fazer uma leitura rápida. Nova Bíblia Viva, eu vou estar tentando ser o mais breve possível para não deixar o vídeo muito longo, viu, pessoal? Nova Bíblia Viva, estudo, leitura e compreensão, editora Ragnos. A capa dela, eu creio que pelo fato de ser da Ragnos, é a mesma da Pregação Expositiva do Hernandes Dias Lopes, é uma Bíblia que você pode usar no dia a dia, trabalhar bastante em cima dela, ficar despreocupado com essas letras aqui, é difícil sumir, elas são profundas e bastante tinta, então assim, igual a do Hernandes Dias Lopes eu li inteira, então, e continua parecendo nova, viu? Isso aqui eu quero passar para vocês, ó. Ela tem na cor preta, moderna, azul e feminina. A moderna é essa que eu passei para vocês, conforme eu disse, e eu gosto de dar opinião e dizer que é uma Bíblia jovem. As opiniões, interpretações e conceitos emitidos nesta obra são de responsabilidade dos escritores e não refletem necessariamente o ponto de vista da Ragnos. É permitida a citação de até 500 versículos por qualquer meio, impresso, eletrônico, visual ou áudio, sem a permissão por escrito da editora, desde que os versículos citados não constituem um livro inteiro da Bíblia, nem sejam equivalentes a 25% ou mais do texto total da obra em que se inserem. Sumário. Abreviatura dos livros da Bíblia, apresentação, Antigo Testamento, Novo Testamento, plano anual de leitura da Bíblia, concordância bíblica abreviada, recursos Ragnos para seu crescimento espiritual e mapas. Abreviaturas do livro da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, apresentação da NBV, estudo, leitura e compreensão. A nova Bíblia Viva é aquilo que seu próprio nome carrega. Ela é nova porque é atualizada da antiga Bíblia Viva, lançada no Brasil em 1981 com o propósito de ser um texto com linguagem simplificada e de fácil compreensão. A Bíblia Viva herdou seu nome da versão inglesa Live Bible, na qual foi inspirada, lançado em 1971. Eu vou estar resumindo um pouco, gente, porque eu não quero deixar o vídeo longo, então eu vou estar passando para vocês entenderem a diferença do texto dela. A Sela não faz uma tradução das línguas originais da Bíblia hebraica e grego, mas uma parafrase, tá? Guardem isso. Até o meu irmão chegou a comentar. É uma Bíblia que faz parafrase. É isso que eu queria passar para vocês, do Antigo e do Novo Testamento, com a base em outra versão da Bíblia já existente. O que é uma parafrase? Tá resumindo aqui para vocês. O que é uma parafrase? É uma interpretação, explicação ou nova apresentação de um texto que visa torná-lo mais inteligível ou que sugere novo enfoque para seu sentido. Aí aqui vai estar dando os dados. A nova Bíblia Viva continua essa abençoada herança, mas como ocorre com todo o texto bíblico, ela precisava passar por uma revisão substancial, pois o tempo muda e com ele o linguajar. A nova Bíblia Viva tem em seu DNA o desejo de sempre se renovar para alcançar os desejos de ler um texto bíblico que tenha sabor e que seja facilmente degustado, e que em razão disso nutra a mente e o coração de quem a ama Deus e sua palavra inspirada. Assim, em 2007, a Bíblia, até então chamada Sociedade Bíblica Internacional, empreendeu uma revisão da Bíblia Viva e daí surgiu a nova Bíblia Viva. Tá? Eu gostei muito do texto dela, a gente vai estar acompanhando junto, mas ficou muito gostoso, muito bom mesmo a leitura, recomendadíssima essa Bíblia aqui, nota 10. A Ragnos está de parabéns. Outro recurso altamente valioso, próprio desta edição especial para estudo, leitura e compreensão da Bíblia, é a cadeia de subtítulos. As edições anteriores, a nova Bíblia Viva, não traziam subtítulos, em recurso didático e bem comum na maioria das versões da Bíblia, pois esta edição da NBV inseriu essa ferramenta indispensável, mas com algumas novidades, como a Bíblia é a palavra de Deus, então sempre que possível Deus será o sujeito ativo da narrativa. Veja esse exemplo de Gênesis. A maioria das Bíblias traz a criação dos céus e da terra, ou o princípio no capítulo 1, a criação do homem e da mulher, ou a origem da humanidade, no capítulo. Mas a nova Bíblia Viva faz questão de focar Deus como o Senhor da história, sempre que isso for textualmente possível e desejável. Assim, tomando Gênesis como exemplo, temos: Deus criou os céus e a terra. Deus criou Adão e Eva e os põe no Éden. Deus pune o pecado, Deus pune Caim por matar Abel. No Novo Testamento, sobretudo nos Evangelhos, o foco está na pessoa de Jesus. Veja esses exemplos do Evangelho de João, capítulo 1. Jesus, a palavra que se tornou carne, Jesus e seu precursor,
Jesus chama seus primeiros discípulos, Jesus chama Filipe e Natanael. Ainda incentivamos o leitor a fazer este exercício. Comece lendo todos os subtítulos e você já terá uma visão panorâmica do livro a ser estudado e lido, compreendido e experimente. Ela é uma Bíblia boa e velha Bíblia sagrada. O fato de ter sido baseada numa parafrase não significa que ela perdeu sua essência. Ao contrário, ela resgatou para o leitor iniciante toda a simplicidade do texto bíblico, toda a sua significação, que até então era difícil compreensão para o leitor mais simples e não familiarizado com a linguagem erudita, e rebuscando das versões bíblicas mais antigas. Para isso, alguns especialistas em hebraico e grego foram contratados para fazer uma revisão da Bíblia viva, sem fazê-la perder sua essência e originalidade, e tornando-a muito mais próxima dos textos bíblicos originais e afinada com eles. Então, a nova Bíblia viva, além de manter sua linguagem atualmente compreensível, simples e fácil, reduziu, mas não aboliu sua carga de parafrase, e se aproximou ainda mais do texto bíblico em suas línguas originais, hebraico, grego e além de pouquíssimos trechos em aramaico. E, por fim, ela é viva, além de ser moderna, ela é dinâmica, cheia de vivacidade, entusiasmo e vigor. Quem lê a nova Bíblia viva sente a mesma sensação dos leitores que liam ou ouviam o texto nos seus dias. Isso é o conteúdo, é claro, é compreensível, pois seu dinamismo a leva a se comunicar com o leitor como se o texto tivesse sido escrito pensando nele e suas necessidades. Quem se aproxima da palavra de Deus pela nova Bíblia viva tem aquela percepção súbita de que algo novo se desvendou diante de seus olhos, o que leva naturalmente o leitor a dizer: uau, agora eu entendo perfeitamente o que estou lendo. Ela é nova, ela é a Bíblia, ela é viva, e agora ela vem com recursos práticos que a tornarão ainda mais especial e funcional. Por isso ela se chama NBV, Estudo, Leitura e Compreensão. É um tripé perfeito que sustenta uma mente curiosa e a vida de conhecer a palavra de Deus. O nome estudo não é à toa. O leitor, tanto iniciante na fé quanto estudioso de longa data, encontrará farto material para degustar verdades preciosas sobre a Bíblia Sagrada. Eu gostei da dinâmica dela, sempre degustar, sempre apreciar, sempre ruminar, assim que eu falo. Ela dá sempre essa vida de querer, de despertar o entusiasmo de querer ler ela. É como se ela fosse ativa no sentido de motivacional. Logo no início de cada livro da Bíblia, há uma seção introdutória com várias perguntas relacionadas àquele livro específico. Ao final, o leitor saberá do que o livro trata, que o escreveu, quando, porquê, a quem e onde. A outra seção, muito interessante, Jesus em que se baseia nessas palavras do Filho de Deus, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito, João 5,39. Nela você verá como Jesus é retratado, direta ou indiretamente, em cada livro de Gênesis a Apocalipse. Quer saber quais os principais personagens e fatos mais importantes determinados no livro? Pois é, basta ir a seções específicas que abordam essas particularidades bíblicas, e para reforçar aquele velho ditado segundo o qual a repetição é a mãe da retenção, ao final de cada livro você se deparará com a seção resumo, que nada mais é do que um apanhado geral do livro. E como se tudo isso não bastasse, ainda há uma série intitulada Crescendo no Conhecimento, que lhe proporcionará estudos sobre Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Igreja, o ser humano, as bênçãos da graça e da doutrina das últimas coisas, e tudo isso em formato de perguntas e respostas. Tudo bem mastigado, simples, mas com profundidade e acessibilidade. No final, depois de Apocalipse, você ainda terá à sua disposição plano anual de leitura da Bíblia que o guiará em sua jornada de conhecimento da Palavra de Deus. Siga o plano em... Vou dar uma subidinha aqui que ela desceu de novo. Desculpa, viu, gente? Um ano você terá tido o prazer de ler a Carta Magna mais importante já escrita na história, pois foi inspirada diretamente pelo próprio Deus para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireitará e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Na sequência ainda tem concordância bíblica abreviada, uma ferramenta valiosíssima para achar palavras-chave ao longo da Bíblia, e a seção Recursos Ragnos para aumentar o seu conhecimento da Palavra de Deus, que traz indicação de publicações que lhe proporcionarão um conhecimento mais profundo das Escrituras, além de belíssimos e informativos mapas que o complementarão seu aprendizado. Os mapas da Ragnos realmente é lindo, eu acho muito lindo mesmo. O conhecimento, é claro, nos leva à compreensão, não basta apenas ler, precisamos também compreender. A Bíblia certamente não será mais um livro enigmático a partir de leitura do texto da Nova Bíblia Viva.
Tudo isso junto e misturado forma uma receita fantástica para a compreensão das Sagradas Escrituras, e são elas que o fazem sábio para aceitar a salvação de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Esperamos que este seja o início de uma longa jornada de crescimento na fé, que estas palavras sejam uma constante em sua vida com Deus, mas cresça em força espiritual e conheça melhor o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como eternamente. Amém. 2 Pedro 3,18. Nota dos editores, viu, gente? O Antigo Testamento. Gênesis, o que é, quem, quando. Deixa eu dar uma subidinha aqui. Ela desce muito. Quando, por quê, a quem e onde. Tá, gente? Ela é muito legal mesmo. Ela não possui gravuras nem imagens no meio do texto, mas ela sempre tem algum comentário. Terminando Malaquias, ela sempre dá um resumo do livro e eu vou estar passando isso para vocês agora. Novo Testamento. Mateus, o que, quem, quando, por quê, a quem e onde. Tá? Jesus em Mateus. Aí ela tem os principais personagens de Mateus, os sábios, João Batista, o jovem rico, Caifás, Pilatos. Tá? No meio dela ela vai trazendo isso. Os 10 apóstolos, André, Bartolomeu, Natanael, Filipe, João, Judas Iscariotes, Judas Tadeu, Mateus, Simão Pedro, Simão Zelote, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, Tomé. E volta o texto, tá? Fatos importantes em Mateus. Aí ela vai trazendo, tá? Eu não vou estar lendo para vocês para não deixar o vídeo longo. Crescendo no conhecimento de Jesus. Jesus Cristo existiu? Jesus era Deus ou homem? Jesus deixou de ser quando se tornou humano? Que passagem ensina essa dupla natureza? Por que é importante conhecer essa doutrina da dupla natureza de Jesus? Mas porque depois da ressurreição, Paulo diz que Deus é o cabeça de Cristo, isso é quem tem autoridade sobre ele, e que Jesus se sujeitará a Deus, isto é, que se colocará sob as ordens do Pai. Jesus realmente acredita que ele fosse Deus? Então tem sempre isso. O 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Assuma o compromisso de se arrepender e crer no Filho de Deus. Resumo de Mateus, ela sempre vai trazer isso em todo o livro, tá? Chegamos ao final. Agora vamos em Marcos. O que? Marcos combina um relato simples. Ela sempre vai trazer assim, ó. Quem? As tradições da igreja primitiva, atribui o evangelho a Marcos e assim segue. Quando? Por quê? A quem e onde? Tá? E ela sempre vai trazer esses trabalhos no meio dela. Princípios personagens de Marcos. Jesus em Marcos. Em Marcos, Jesus é o servo ativo, compassivo e obediente, aquele que veio para trabalhar constantemente, ministrar as necessidades físicas e espirituais do povo. Fatos importantes de Marcos. Ela sempre traz isso em todos os livros, tá? Resumo de Marcos. A gente entra em Lucas, ó. Lucas, o que, quem, quando, por quê, a quem e onde. Tá? Introdução. O anjo prediz o nascimento de João Batista. Um anjo anuncia o nascimento de Jesus. Maria visita Isabel. Maria entoa um cântico de louvores a Deus. O nascimento de João Batista. Zacarias entoa um cântico a Deus. Jesus nasce. Fatos importantes em Lucas. Pais personagens em Lucas. Jesus em Lucas. Em Lucas, Jesus é o Filho do Homem, que se identifica plenamente conosco. Resumo de Lucas. Encerro o livro. Plano anual de leitura da Bíblia. Concordância bíblica abreviada. Recursos raros para seu crescimento espiritual. A Bíblia inclui bíblias de estudo, comentários e dicionários, etc. Deus, Jesus. Espírito Santo, vida cristã, teologia. Assuma agora mesmo o compromisso de crescer em conhecimento e em força espiritual. 2 Pedro 3,18, tá? E chegamos ao mapa Ragnus. O mapa da Ragnus é muito lindo. Eu gosto muito. Achei ele bem bonito, as cores. Até meu filho de 4 anos é apaixonado, viu? Eu espero ter servido vocês. Essa é uma Bíblia que vale muito a pena. Como eu disse, ela é diferente. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por seguir o canal, se inscrever. E obrigado pelo joinha. Se você não é inscrito, se inscreve, ajude-nos. E se você esqueceu o joinha, ainda dá tempo, hein? Graça e paz do nosso amado Senhor e Salvador. Até o próximo. Paz.